Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo. Mais um domingo, mais um dia de estudo das nossas Escrituras através da Escola Bíblica Dominical. É um grande privilégio termos a oportunidade de examinarmos as Escrituras e buscarmos nela o necessário para conduzir a nossa vida. O texto em questão, o assunto abordado em questão, nos remete ao encorajamento, palavras de encorajamento. E o texto utilizado pelo autor desta lição, a lição de número 9, é o texto de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. É muito relevante entendermos que momento era este na vida de Josué, na vida do povo de Israel, que até então era peregrino no deserto após ter saído do Egito. Portanto, diante do cenário em que Moisés havia falecido, Josué é levantado por Deus para dar continuidade à obra que Deus começou através da vida de Moisés. A responsabilidade de Josué era enorme. Nós estamos falando de um povo que alcançou mais de 1 milhão de pessoas. Todas elas dependiam de uma liderança e estavam peregrinando no deserto. E agora, diante do Jordão, diante do Rio Jordão, que se encontrava cheio e, portanto, não atravessável a pé, a nado, havia uma proposta de Deus para que Josué atravessasse o Jordão e entrasse na terra a qual ele havia prometido, que seria entregue, dada ao povo de Israel. Aquela nação de mais de 1.000 pessoas que estava sob a liderança de Moisés, agora passaria à liderança de Josué. Portanto, o desafio de Josué era enorme. A sua capacidade não era suficiente para alcançar os planos de Deus se Deus não estivesse à frente desse negócio, ou seja, dessa proposta, dessa missão. E é isso que Deus afirma para Josué. Mas era necessário ter essa conversa com Josué para que ele soubesse que não era a nação que estava elegendo ele como líder daquele povo, mas era o próprio Deus. E quem capacitaria Josué a exercer aquela difícil tarefa de atravessar o Jordão, de entrar numa terra que até então era dominada por povos estrangeiros fortificados e, portanto, guerrear com esses povos e tomar posse da terra era um desafio enorme. Mas Deus, nesse momento, no capítulo 1 do livro de Josué, do versículo 1 ao versículo 9, Deus tem uma fala com Josué, tem uma conversa com Josué. Deus expõe a Josué como seria a história do seu povo, do povo de Israel, após a morte de Josué, de Moisés e a liderança de Josué. Então, vamos ao texto. Antes, vamos orar agradecendo a Deus por esse privilégio que temos de examinar as Escrituras. E o próprio texto há de nos revelar a importância de se conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Portanto, oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, pelo dia chamado hoje, pelo privilégio de poder vivê-lo
e por poder te conhecer na vida e te seguir com a consciência de que o Senhor é o nosso Deus, a nossa força. Todos os nossos planos estão submetidos a Ti e que a Tua vontade é que deve prevalecer na nossa vida. Portanto, abençoe a todos nós, a nós que falamos, a todos os que estão ouvindo e àqueles que ouvirão. Que o Evangelho de Jesus lhes caia bem, que a palavra de Deus escrita nas Escrituras Sagradas esteja sempre presente na vida de cada um de nós, porque cuidamos nela ter a vida eterna. E a vida eterna é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. É no nome dele que nós falamos contigo e te agradecemos. Amém. Portanto, meus irmãos, Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Portanto, meus irmãos, o autor da nossa lição faz menção a este texto para tratar do assunto palavra de encorajamento. E aí ele afirma que a missão, que Josué estava a receber era dada diretamente por Deus, para que ele cumprisse. E para que ele cumprisse a missão que Deus estava dando, Deus estava requerendo dele disposição, estava requerendo dele coragem, estava requerendo dele bom ânimo, estava requerendo dele santidade, obediência à sua palavra. E isso é indispensável para Josué como para todos nós. Porque assim como Josué recebeu uma missão de Deus, todos nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. Não fomos transformados por Jesus a partir da nossa conversão a Ele, simplesmente para vivermos na terra buscando única e exclusivamente a nossa salvação em Jesus, mas também para anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus, boas novas estas que salvam o homem como tem nos salvado e salvará muitos. Mas é necessário que, assim como Josué,
assim como Moisés, nós estejamos prontos para falar do Evangelho, para ser corajoso, para ser diligente, ter boa vontade em razão da fé que Deus nos deu, que é a fé no seu Filho Jesus. Ele é o dono da obra, Ele é o Senhor, Ele nos capacita, Ele estará conosco, Ele nos promete a vitória. E a vitória é não a proteção da nossa vida contra os intempéries que irão surgir, mas a certeza de que essa obra, através de nós, será concluída, será pregada, será anunciada, será feita. Portanto, fomos chamados a cumprir uma missão de levar o reino de Deus a todo homem, a toda mulher, a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, aos nossos pais, aos nossos tios, primos, parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Essa é a missão pela qual fomos chamados, a missão de anunciar as boas novas do Evangelho. Mas para isso, assim como para Josué, era necessário que a palavra de Deus não se afastasse da vida dele. Era necessário que ele obedecesse, que essa palavra estivesse presente sempre na vida dele e que nela ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, para que ele fosse bem-sucedido. E aí Deus o abençoaria, não com as riquezas deste mundo necessariamente, mas com a certeza de que a missão seria feita e produziria frutos bons e que no final, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que essas palavras um dia possam ser anunciadas por nós, ditas por nós, com a certeza de que nós combatemos o bom combate, pregamos o reino de Deus, anunciamos as boas novas de Jesus. Terminamos a carreira porque é chegado o fim da nossa vida, assim como foi o fim da vida de Moisés, será um dia o fim das nossas vidas, mas teremos a consciência e a certeza de que combatemos o bom combate e agora, no final da carreira, guardaremos a fé. Essas palavras são palavras do apóstolo Paulo, que podem e devem ser vividas por todos nós, na vida. Veja que o texto do qual nós lemos nos remete a uma consciência de que é Deus quem capacita, é Deus o autor da missão, Ele é o dono da obra. Que, portanto, as limitações humanas de Josué, de Moisés, as nossas, são detalhes inexistentes para Deus, porque para Deus não há impossível. Quando Moisés foi levantado por Deus para ir até Faraó, para anunciar a Faraó acerca da vontade de Deus que libertasse o seu povo que estava oprimido no Egito, não foi diferente Moisés ter apresentado para Deus as suas dificuldades, as suas limitações. Afirmou que não era capaz de falar à multidão porque tinha dificuldades de se expressar em público. Mas para Deus não há impossíveis. Ele nos escolheu, Ele nos chamou e essa missão é nossa, não pode ser transferida para outro. Portanto, é necessário que, assim como Deus disse a Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, né? Faça o que eu te mandei, obedeça o que eu te ordenei. E, portanto, o versículo 9, que é muito lido por todos nós, ou seja, é um versículo que nos remete
a certeza, né, nas escrituras de que o Senhor é conosco, né? Não fui eu que lhe ordenei, né? Diz o versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Ser forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse versículo não se aplica a uma vida de tranquilidade, de mansidão apenas, de eu recebo essa palavra se tudo na minha vida estiver organizado, arrumado, bem, né? Veja, havia uma crise nos dias de Josué. Moisés tinha morrido. Para aquele povo, Moisés era aquele que falou diretamente com Deus. Portanto, Moisés levantava o braço e o povo vencia a guerra. Ele abaixava o braço porque estava cansado e o povo desanimava e começava a perder a guerra. E, portanto, os homens mantinham o braço de Moisés levantado para que o povo vencesse. Portanto, esse homem, né, estava sendo agora substituído. E Josué recebeu essa missão. Josué tinha todas as razões do mundo para, diante de Deus, dizer que, olha, quem sou eu? Né? O povo não vai me aceitar. Né? Eu não tenho a competência de Moisés. Mas não foi assim. Porque durante todo o percurso de 40 anos no deserto, Josué era servo de Moisés. Josué aprendeu com Moisés. Josué viu Moisés, observou Moisés. Assim como Moisés era um exemplo para Josué, no momento do chamado de Deus na vida de Josué, todas essas experiências foram trazidas à memória de Josué, de que não era Moisés, era Deus. O tempo todo era Deus. O tempo todo Deus moveu Moisés, Deus abençoou através das mãos de Moisés. Deus fez o que precisava ser feito através de Moisés. E agora seria através dele. Portanto, Deus apenas usou Moisés como usaria Josué, como usa você, como usa a mim, como usa todos nós. Nós somos apenas instrumentos na mão desse Deus. A obra é dele. A salvação vem dele. Nós somos a boca de Deus, ou seja, o advogado, né? Eu costumo dizer que o advogado, ele é a boca do seu cliente, ele é a boca daquele que na justiça pleiteia um direito, busca um direito ou se defende de alguma coisa. Portanto, o advogado faz a vez do cliente, ou seja, ele está diante do juiz colocando as palavras certas, fundamentando aquilo que ele afirma na lei, e, portanto, ele intermedia, ele faz o papel de substituto do cliente. E, portanto, Moisés, Josué, era apenas instrumento na mão de Deus. Era a voz de Deus para aquela nação. E, portanto, não se afastando da vontade de Deus, da palavra de Deus, do mandamento de Deus, da lei, como está escrito, a nação foi bem, a nação seguiu. E agora era a hora de entrar na terra prometida. E somente entraria naquela terra Josué e Calebe, daqueles que saíram do Egito. Porque aquela nação que saiu do Egito, em algum momento da caminhada, eles se perderam. Perderam o bom ânimo, perderam a coragem, a consciência de que Deus era aquele que poderia dar a eles a terra prometida. E não os seus méritos, a sua força. Mas Josué e Calebe, mesmo diante das dificuldades daquela terra, ainda moços, ainda jovens, né? Eles não esmoreceram, eles criam
que Deus daria aquela terra para o povo. Mas a nação, ou seja, aquele povo não creu, aquele povo temeu, aquele povo se acovardou diante das circunstâncias da vida e, portanto, não atravessou o Jordão e, portanto, não tomou a terra prometida como Deus havia dado, havia ordenado. E, portanto, aquele povo peregrinou durante 40 anos no deserto. Nem Moisés mesmo entrou na terra prometida, ele viu a terra, mas ele não entrou. Josué e Caleb foram quem entraram. E agora Josué estava substituindo Moisés, ou seja, estava recebendo de Deus, né, a missão de guiar aquele povo, de liderar aquele povo e de atravessar o Jordão. O Jordão pode muito bem exemplificar as dificuldades da vida das quais nós enfrentamos a cada dia. Cada dia tem um ou vários Jordões a serem atravessados. Mas a certeza de que Deus está conosco é que faz toda a diferença. De que se estamos atravessando o Jordão, estamos atravessando a vida com uma missão dada por Deus, aonde Ele é o dono da obra, as circunstancialidades da vida, as dificuldades, as crises, as pandemias, elas não frustrarão o plano de Deus na nossa vida. Basta que nós creiamos, basta que nós confiemos em Deus, basta que nós nos dispomos a ir a fazer sempre com a consciência de que é Deus o dono da obra, que é Deus quem nos capacita, que é Deus que nos usa. E, portanto, Ele há de cumprir a sua vontade na nossa vida e a missão pela qual nós fomos chamados será realizada através de nós. Foi assim na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de Paulo. Será através da nossa vida também. Temos que confiar e crer. E quando se fala de coragem, quando se fala de bom ânimo, se fala também de fé, porque tudo isso está associado à obra de Deus, ao reino de Deus. Não apenas as nossas necessidades imediatas, os nossos desejos de conquista das coisas deste mundo, mas principalmente em relação ao reino de Deus, do qual devemos buscar em primeiro lugar. É acerca do reino de Deus que esse texto tem aplicabilidade ampla, porque nós seremos prósperos naquilo que Deus nos chamou a realizar, a fazer, a ser. Nós fomos chamados a ser discípulos de Jesus, portanto, a termos uma missão de proclamarmos o reino de Deus. E nesse fator, nesse aspecto, seremos muito bem-sucedidos, porque Deus é conosco e a obra é dele. Portanto, não devemos esmorecer, mas devemos ter bom ânimo. E, portanto, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida de maneira concreta, porque é Deus o dono da obra. Portanto, meus irmãos, o autor da nossa lição, ele nos fala da missão, ele nos fala da morte de Moisés, ele nos fala de Josué e do desafio que Josué tinha pela frente, do Jordão que precisava ser atravessado, estava cheio, portanto, eles não tinham barco, eles não tinham nenhuma jangada, nada que os possibilitasse atravessar, não tinha ponte. As limitações do povo eram enormes, mas Deus é o Senhor da obra. Ele era o Deus daquele povo, ele é o nosso Deus. E, portanto, as circunstancialidades não seriam capazes de limitar ou frustrar os planos de Deus. É claro que Deus estava dando a motivação para a pessoa certa. Josué era essa pessoa certa. Ele havia sido formado
né, como servo de Moisés durante 40 anos no deserto, né? E, portanto, ele aprendeu. Então, Deus não deu aleatoriamente essa missão a qualquer um. Ele deu a quem estava pronto, estava preparado, né? E, portanto, ele escolheu Josué. E nós só seremos as pessoas certas a assumir a posição que Deus nos comissionou se nós formos, como Josué, atentos à vontade de Deus, obedientes à palavra de Deus, né? E, portanto, conhecedores dessa vontade de Deus. Aí Deus nos permite fazermos a sua obra, a sua vontade. Os meios, né, que nos levarão ao fim que nos está proposto se tornará realidade a partir do momento em que estivermos cumprindo a vontade de Deus, estivermos à disposição de Deus, estivermos sendo fiel à sua palavra, à sua vontade. Pois bem, Deus mostrou inclusive a Josué os limites da sua conquista. Disse até onde a terra iria, até onde ele conquistaria. E Josué se limitou a esse espaço geográfico porque Deus assim o determinou. Agora, se Josué resolvesse continuar dominando, geograficamente falando, atravessando os limites que Deus havia proposto, com certeza ele não teria aprovação de Deus e seria derrotado. Mas não foi assim, ele foi obediente. Portanto, as promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas a partir de uma obediência a Deus, a partir de examinarmos a sua vontade através das Escrituras e andarmos nela, de nos santificarmos, ou seja, de nos separarmos para Deus. E aí cumpriremos aquilo que Deus nos comissionou. Portanto, é indispensável, como disse o texto onde Deus diz para Josué não se afastar nem para a direita nem para a esquerda acerca do livro dessa lei, ou seja, acerca dos ensinamentos dessa lei. E assim Josué fez. E, portanto, Josué conquistou, atravessou o Jordão e conquistou a terra prometida. E ele foi abençoado, ele foi próspero e, portanto, ele cumpriu, né, a missão que Deus havia determinado para ele. Assim seja na nossa vida, meus irmãos. Assim seja para cada um de nós. Que possamos cumprir a vontade de Deus, que possamos proclamarmos o reino de Deus e que a salvação chegue a outros através de nós, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos do Senhor, através da nossa vida. Uma vida santificada a Ele, a Deus, através da sua palavra, através da sua vontade. Meus irmãos, fiquem com Deus, que nesses dias de crise, dias de pandemia, dias de crise e de dificuldades também para Josué, não sejam motivos para nos acovardarmos, mas que seguimos em frente, tendo a certeza de que o viver é Cristo, o morrer é ganho. Fiquem na paz de Cristo. Deus os abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.